Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus irmãos e irmãs. Chegamos ao 12º domingo do tempo comum e hoje iremos refletir o Evangelho de Jesus segundo São Lucas, capítulo 9, do versículo 18 ao 24. E se você ainda não leu o Evangelho de hoje, ele se encontra na descrição do vídeo. Fiquemos agora com a reflexão. Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje eu gostaria de refletir no Evangelho acerca da conexão que há entre conhecer a Deus e a oração. E é uma coisa muito interessante porque o Evangelho começa dizendo que Jesus estava rezando, estava em oração num lugar retirado, num lugar afastado. Então, os discípulos estavam ali com Jesus. E Jesus perguntou aos discípulos: quem diz o povo que eu sou? Veja como é interessante. Jesus estava em oração e depois ele pergunta aos discípulos: quem diz o povo que eu sou? E aí os discípulos respondem, E depois pergunta Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro faz a sua profissão de fé e diz: tu és o Cristo de Deus. Então, aqui a gente consegue perceber uma conexão clara no texto. Jesus vai da oração para o questionamento de quem dizem quem ele é. E aqui está justamente a conexão. É na oração que nós descobrimos quem Jesus é. Por quê? Na oração, nós nos relacionamos com Deus. Na oração, há um verdadeiro encontro. A oração não é um faz de conta. Não é um teatro em que eu faço de conta que estou falando com Deus e Deus faz de conta que está me ouvindo. Não, a oração é uma verdadeira comunicação, é um verdadeiro encontro da sua alma com Deus. Onde Deus, ele dá toda a sua atenção para você. Mesmo que você seja limitado e não dê toda a sua atenção para Deus. Ele te escuta com toda a atenção e com toda a paciência do mundo. Isso é oração. É Deus se doando para você e se encontrando com você para escutar aquilo que você tem para dizer com Ele. E também é você se encontrando com Deus para escutar o que Deus tem para dizer para você, através da Escritura, através da meditação. E é na oração em que a graça de Deus, as graças mais importantes para a vida do cristão, são infundidas na alma. Por isso que os santos diziam que sem oração é impossível lutar contra o pecado, Porque é na oração que Deus dá as graças habituais para nós lutarmos contra o pecado. Então, sendo a oração esse encontro com Deus, onde nós nos unimos ao amor e à graça de Deus, então é claro que depois de rezar, depois de ter uma vida de oração, nosso conhecimento de Deus aumenta. Então a gente começa a perceber a vontade de Deus mais claramente. A gente começa a discernir quem de fato Deus é e a desconstruir aquelas imagens que temos de Deus. Porque às vezes a gente pensa que Deus é um Deus que quer nos punir, que quer nos castigar. Mas depois a gente percebe, meditando as Escrituras, ouvindo a palavra dele através da Bíblia e da meditação, que ele nos diz que ele é um Deus de amor, que ele quer nos salvar, que ele não fica feliz com a nossa condenação, que ele é sempre misericordioso para conosco. A gente às vezes tem a ideia de um Deus que quer destruir os inimigos, quando na verdade a gente vê, meditando nas Escrituras, que ele é um Deus que quer que nós amemos os nossos inimigos.
A gente às vezes pensa que Ele é um Deus que dificilmente perdoa, quando na verdade Ele é aquele que está mais disposto a perdoar. Então, é através da oração que conhecemos Deus. Por isso que, enquanto Jesus estava rezando, Jesus para e diz: quem diz o povo que eu sou? É como se ele estivesse dizendo: se o povo estivesse unido em oração com Deus, se o povo estivesse unido em oração comigo, eles saberiam quem eu sou. Eu sou o Cristo de Deus, o Cristo ungido, o Filho do Deus vivo, o próprio Deus. Então, peço que, se você estiver gostando do nosso podcast, deixe um like se você gostou, um dislike também se não gostou, comente a sua reflexão para compartilhar também conosco e siga a nossa página no Instagram para dar aquela força. E caminhamos juntos para o céu, para um dia, porque nessa terra nós o conhecemos como num véu, como diz São Paulo, mas no céu o veremos face a face. No Evangelho de hoje, que começa com a indagação do Senhor quanto a quem as pessoas achavam que Ele é, o Senhor fala claramente aos discípulos naquele momento e também a nós, no versículo 22. O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. E com isso, o Senhor nos deixa claro que Ele haveria de sofrer tudo o que aconteceu posteriormente, e essas são palavras duras. Nem todo mundo acolheu naquele momento, nem todo mundo vai acolher. E se a gente parar para pensar, se o Senhor, que é Deus, teve que passar por provações, por tudo isso, claro que com um propósito maior, por amor a nós, da nossa salvação, quem dirá nós? O Senhor diz: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. E cada um de nós deve tomar a nossa cruz de cada dia. E o Senhor não fala que vai ser fácil, porque seguir no caminho que nos aproxima do Senhor é difícil. Quanto mais perto estamos, mais dificuldades se atravessam, mais obstáculos se colocam. E renunciar a si mesmo, como fala na passagem, é difícil. No sentido de confiar na providência divina é difícil. Porque nós temos o costume de achar que somos autossuficientes. E confiar e também ter atitude ao mesmo tempo, saber escutar o que o Senhor quer de cada um de nós, é difícil. Mas quando nós cuidamos das coisas do Senhor, Ele cuida do nosso caminho também, dos nossos corações. Até quando a gente acha que não, que nós duvidamos, Ele está lá cuidando de nós. E Ele fala na segunda leitura de hoje que todos nós somos filhos de Deus e herdeiros segundo a promessa. E como filhos, nós devemos seguir o exemplo do Pai para a nossa vida, sendo autênticos, buscando e não tendo apego à vida terrena, porque é passageiro. Nós viemos do pó e ao pó voltaremos. E ainda no Evangelho, o Senhor nos fala: quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Então que a gente possa caminhar para ganhar a vida eterna. Para, sobretudo, nesse caminho, para ganhar a vida eterna, que a gente caminhe perto do Senhor, o mais próximo possível. E em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém. E ao céu e avante. Então é isso. Se você gostou do podcast de hoje, compartilhe com sua família, com seus amigos, para também levar o Evangelho a cada vez mais pessoas. E se você ainda não assistiu o podcast passado, vai aparecer um card no vídeo para que você possa assistir.